Olá a todas e todos, eu sou a Aline Castella, sou cineclubista, pesquisadora e produtora responsável pelas atividades do Cinema 360 Graus, que é um conjunto de ações de formação, produção e exibição de filmes em atividade em Petrópolis desde 2008. A oficina Se Preparando para um Edital foi contemplada no edital de seleção de projetos artísticos culturais financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, pela Prefeitura de Petrópolis e Instituto Municipal de Cultura. Eu costumo brincar que eu comecei a produzir quando eu era criança, porque a gente gostava muito de fazer na nossa rua festinhas temáticas, tipo a gente fazia festa junina, a gente fazia festa do Dia das Crianças, fazia festa, enfim, qualquer tipo de festinha. E qualquer mãe ou qualquer produtor sabe que para você poder organizar qualquer tipo de evento, você precisa convencer as pessoas de que a sua ideia é legal, combinar com essas pessoas de estar com você e começar a organizar. O que você vai fazer, quando você vai fazer, para quem você vai fazer, quanto aquilo vai custar e como é que aquilo vai acontecer. Então, desde as feiras de ciências em escola, dessas festinhas que a gente fazia na rua, eu já tinha assim uma tendência a querer agitar e fazer a produção, que é no sentido de fazer a coisa acontecer, transformar uma ideia numa ideia executável e que seja compartilhada com o maior número de pessoas. E aí essa oficina ela vem então auxiliar todas as pessoas que têm ideias culturais dos mais variados formatos, dos mais variados segmentos culturais, a desenvolver as suas ideias, escrever os seus projetos, ler atentamente os editais e começar a participar então dessas seleções. Então a gente está vivendo um momento que é muito interessante para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de oficina, que é um momento em que a gente está tendo a divulgação e o lançamento de diversos editais na área da cultura, desde o edital Aldir Blanc, que foi lançado no ano passado e está sendo executado esse ano, o próprio edital do Fundo Municipal de Cultura de 2021, que está em vistas de ser lançado também, e a gente, enquanto produtor cultural, agente cultural, está na expectativa da Lei Paulo Gustavo, que vai ser uma espécie de Aldir Blanc número 2, e que vai também fazer essa distribuição de recursos que estão no do Fundo Nacional de Cultura e no Fundo Setorial do Audiovisual. Então vamos se preparar e vamos lá? E seja qual for o tipo de seleção que você vai participar, se for o Enem, se for um concurso público, uma seleção de trabalho, tem alguns documentos que você tem que estar com eles à mão, que é a sua carteira de identidade ou um documento de identificação com foto, o seu CPF e o seu comprovante de residência atualizado ou uma autodeclaração de residência que vai estar disponível no nosso link do Drive, dos modelos a serem utilizados nos mais diversos projetos culturais e que são aceitos em repartições públicas, em editais públicos e que vocês vão poder usar sem medo caso você não tenha um documento de comprovação de residência no seu nome. E para isso é muito importante que você leia o edital para saber o que cada edital está pedindo e exigindo de tipo de documentação. Aconteceu uma situação com o edital Cultura Presente, que era de premiação dos técnicos da Secretaria de Estado de Economia Criativa, um edital patrocinado com recursos da Lei Aldir Blanc, que visava inclusive a desburocratização da entrega de documentação, e teve uma pegadinha nesse edital, em que eles pediam que o CPF fosse emitido no dia que você fazia a sua inscrição. O que aconteceu? A inscrição era feita numa plataforma digital, dentro da página da Secretaria de Estado de Cultura, que passou por algumas instabilidades justamente por conta do volume de inscrições. E aí nem todo mundo conseguiu concluir a sua inscrição no dia que tinha emitido o CPF. Num primeiro momento, todas essas pessoas foram inabilitadas. As pessoas entraram com recurso, rolou todo um outro entendimento e aí essa questão do CPF caiu, mas serviu para a gente ficar atento. Então, quando você for concorrer a um edital, você já vai ali, emite seu CPF no dia que você começou a fazer a sua inscrição, sendo ela online ou não. E no dia que você for entregar ou no dia que você for fazer a sua inscrição online, tenta emitir um com aquela data justamente para garantir, para não correr nenhum risco. Então a gente tem que conferir atentamente todos os documentos exigidos em cada edital, Então assim, tem que ler o edital,
de linha a linha, com muita atenção, voltar, reler de novo, fazer anotações, saber, né, o que é que aquele edital está pedindo, né, onde é que você tem que achar aquelas informações, caso você não esteja entendendo algum ponto, né, você pode entrar em contato, né, com as secretarias de cultura, que são geralmente, né, as responsáveis por esses editais da área cultural, e tentar tirar as suas dúvidas. Tem algumas certidões também que são exigidas, né, no caso das pessoas, né, que são pessoas jurídicas, né, MEIs, empresas inscritas no Simples, ONGs, eles exigem uma série de certidões negativas, que é muito importante que a gente se atente, porque cada uma dessas certidões, elas vão ter um prazo de validade diferente. Tem certidões que valem por 120 dias, tem certidões que valem por 180 dias, tem certidões que valem um mês, né? Então você tem que ficar atento também, né? Toda vez que baixar essas certidões, fazer uma planilhinha ou ter um relatório, né? Um lugar onde você coloque ali as datas de emissão e de vencimento de cada certidão dessas, para você também, né, depois não ficar na mão. Dessas certidões, a gente tem, né, o certificado do CNPJ, o CCMEI ou o ato constitutivo, né? No caso o CCMEI, ele é exclusivo para quem é MEI. Se você não é MEI, se você é pessoa jurídica inscrita no Simples ou você é uma ONG, você não vai botar esse documento, né? Quem é pessoa jurídica simples e ONG vai colocar, no caso, então, o ato constitutivo, né? Que o MEI, no caso, não vai colocar. Mas o certificado do CNPJ, todos vão colocar. Né? Depois a gente tem a certidão conjunta de débitos relativos à União, que você vai digitar assim, certidão negativa conjunta de débitos relativos à União, vai colocar o seu CNPJ lá e essa certidão também vai ser emitida. Né? Todas essas certidões, elas são emitidas online, algumas saem na hora, outras não, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Né? Aí a gente tem também a certidão negativa de débitos trabalhistas, né, que você tira no portal do Ministério do Trabalho, né, para dizer se você tem ou não tem, né, dívida, né, relativas a questões trabalhistas. A gente tem também a certidão negativa do FGTS, para o caso, né, de empresas que têm funcionários ou MEIs que têm funcionários, que tem que, né, ter essa certificação de que não deve nada ao fundo de garantia. Né? Aí a gente tem também a certidão negativa da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Essa certidão, ela não fica pronta na hora, então você tem que se ligar e bem antes de fazer a sua inscrição, bem antes de fechar o prazo, né, final de inscrição do edital que você quer participar, você vai preencher, né, essa solicitação da certidão negativa, né, da Procuradoria-Geral de Estado da Fazenda, né, e ela leva mais ou menos uns 5 a 6 dias úteis para ficar pronta. Né? Junto com essa, que a gente não pode esquecer, e às vezes alguns produtores, né, acham que porque botou uma não precisa colocar outra, é a certidão negativa da Secretaria Estadual de Fazenda. Essa fica pronta na hora e você também, né, tem que ficar de olho, né, no prazo de validade dessa certidão. Né? E por fim, a certidão negativa da fazenda do seu município. Né? Aqui em Petrópolis, né, até bem pouco tempo a gente não conseguia tirar, né, essa certidão online. Hoje em dia a gente consegue tirar essa certidão online também. E detalhe, ela também não fica pronta no dia. Então não se esqueça de conferir o prazo de abertura e de fechamento, né, de inscrição de cada edital. E assim que você ficar sabendo desses editais, já vai lá, já emite todas essas certidões para você não passar depois nenhum aperto. E aí agora a gente vai chegar naquela fase então que é a fase do elaborando o projeto, né? E como é que você começa a elaborar um projeto? Da onde ele surge? Ele surge de uma ideia, né? Você tem vontade de fazer tal coisa em tal lugar, em tal período, para tal pessoa e que vai custar tanto. Então se você consegue responder, né, essas questões, o que, por quê, como, quando, e eu esqueci de colocar aqui, e para quem, e talvez até quanto, você já tem então uma ideia de um projeto cultural e já pode começar a botar a mão na massa. E aí, né, a gente vai usar como base o próprio edital que gerou essa oficina, que é o edital de seleção de projetos culturais, né, financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, edição 01/2020. Né? Então a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para o seu projeto.
né, o seu projeto é um projeto de capoeira, então o seu nome ele tem que já trazer essa identidade da capoeira. O seu projeto é um projeto de teatro, é um projeto de dança, né, o seu nome, ele, né, o título do seu projeto ele tem que já, né, remeter ao que você está a fim de fazer e prender já a atenção, né, do parecerista ou da pessoa para quem, né, você vai enviar o seu projeto para o seu projeto ser avaliado. E aí, né, eu estou usando aqui esse exemplo que é, né, desse edital do fundo. Aqui em Petrópolis, né, todos os projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, eles têm que ter alguma remetência ou relevância de acordo com a diretriz do Plano Municipal de Cultura da cidade. Antigamente, a gente tinha que fazer projetos que estivessem já incluídos no Plano Municipal de Cultura, o que acabava engessando novas ideias, já que o plano foi, né, concebido em 2009, né, com vencimento, né, previsto para 2021, e a gente ficava, na verdade, né, preso só àqueles 150 projetos, né, aquelas 150 possibilidades. Né, a partir do ano passado, né, a Comissão de Projetos do Conselho Municipal de Cultura, né, determinou, então, que a gente fizesse projetos, né, que tivessem, na verdade, ligados às diretrizes do plano e não necessariamente mais ligados aos projetos descritos no plano. Então esse modelo que a gente está vendo é um modelo, né, de formulário de inscrição, né, dos editais do fundo. Né, muita atenção nesse documento. Esse documento não pode não ir junto com a sua documentação, porque ele é a ficha de identificação do seu projeto. É a partir dele, né, que o parecerista ou, né, o pessoal, né, do departamento de licitações, né, as instâncias cabíveis vão começar a avaliar o seu projeto. Né, ali vai ter o seu nome, o seu contato, seu telefone, né, e aí tem o título do projeto, né, o nosso, no caso, se preparando para um edital, categoria na qual o projeto está concorrendo, né, no caso aqui era a categoria 1, os projetos, né, de R$ 1.400, né, e tinham projetos de 3.000 e projetos de R$ 5.000. Ele concorreu nessa categoria 1 e foi contemplado. Né? E aí você vai colocar também o segmento cultural da qual o seu projeto faz parte. Né? A gente aqui colocou produção cultural, oficina de produção e técnicas de conteúdos relacionados a atividades culturais diversas, né? Que eram, né, os segmentos contemplados dentro deste edital. Às vezes o seu projeto também é um projeto de dança, mas que tem interface com a música, então ele pode ser um projeto multissegmento ou multicultural. Né? Lembrando que se você defender aqui no início que o seu projeto é multicultural, depois nas suas justificativas, orçamentos e metodologias, você tem que explicar muito bem essa multiculturalidade do seu projeto. Né? E aí tem as diretrizes correspondentes no Plano Municipal de Cultura, das quais eu falei agora há pouco com vocês e que vão estar também nesse link do Drive aqui na descrição do vídeo, né? Para vocês baixarem depois, né? Chama o capítulo 7 do Plano Municipal de Cultura e que tem todas as diretrizes do plano, né, que vão auxiliar os produtores culturais a escrever os seus projetos e fazer com que o Plano Municipal de Cultura também seja cumprido. Né, e aqui a gente tem o resumo ou apresentação. Geralmente, né, projetos da Lei Rouanet pedem um resumo de 5 linhas. Né? Alguns vão pedir um pouquinho mais, né? Mas são geralmente 5 linhas para você apresentar o seu projeto, dizer o que é o seu projeto, o que ele vai fazer, onde ele vai fazer e quando ele vai fazer, em 5 linhas. Então você tem que ser muito claro, muito objetivo, para que a leitura de quem, né, for avaliar o seu projeto, ela não erre, ela não desvie, ela entenda exatamente o que você quer fazer. Né? Mais uma vez a gente vai usar como exemplo então a apresentação, né, desse projeto da oficina se preparando para um edital. Né? Como aqui em Petrópolis, né, não existe essa exigência, né, da apresentação ter X linhas, né, eu me dei a liberdade de poder escrever um pouquinho mais sobre o projeto, me apresentar também, apresentar um pouco da minha trajetória enquanto produtora, né, desde 2005, né, eu faço produção cultural na cidade, né, com exposições de arte, né, o Cinema 360 realiza muito produção de exibição, produção de filme, produção de mostra, né, a gente em 2017, né, produziu uma oficina que foi muito bacana, que foi uma câmera na mão, Petrópolis na cabeça, e aí então eu aproveitei, né, esse momento da apresentação também para me apresentar, para dizer também, né, por que seria bacana,
que talvez eu, com a minha, né, pouca experiência na área de produção cultural, como é que eu poderia contribuir então com os meus pares. E aí agora a gente tem o objetivo geral. No objetivo geral você vai dizer, é um resumo do seu resumo, né? Se o seu resumo tinha 5 linhas, o seu objetivo geral vai ter talvez 3, né? Eu quero fazer uma oficina online, né, de produção cultural no dia tal, na internet, que gerará depois um encontro no Google Meet para tirar dúvidas. Esse, na verdade, deveria ter sido o meu objetivo geral, um objetivo só. Mas acabou que eu não coloquei assim. Eu coloquei, né, em 2 frentes, porque naquele momento eu estava entendendo, porque se eu tinha 2 encontros distintos, 2 momentos distintos, eu deveria falar deles como objetivos em separado, mas na verdade um contempla o outro. Então o que eu deveria ter feito? Ter transformado esses, né, 2 tópicos num tópico só, falando da mesma coisa, né? E aí, infelizmente, não ficou o ideal, mas acabou passando, né? Então, se atentem. Às vezes você também pode fazer uma coisa errada que você pode dar a sorte de passar, mas não confia na sorte, não. Tenta fazer o certo. Os objetivos específicos são basicamente um passo a passo do que você vai fazer. E, de preferência, os objetivos específicos, eles têm que ser quantificados, né? Se fosse uma oficina, né, nos tempos pré-pandêmicos, em que a gente, né, estaria, né, com o público, talvez com uma parceria de uma escola, uma instituição de educação, uma instituição de cultura, a gente abriria as inscrições para X pessoas, né, na previsão de formar X pessoas naquele curso, ou distribuir X apostilas sobre o curso, né? E o nosso curso não foi assim, ele foi online. Então, os nossos objetivos específicos, eles acabam que a gente não tem muito como quantificar, porque se eu estou colocando, né, a minha oficina liberada no meu canal do YouTube do Cinema 360, ela vai ficar no canal do Cultura.Petrópolis, eu não tenho agora como quantificar quantas pessoas vão acessar. Eu posso saber depois, talvez se um dia eu não quiser mais que essa oficina fique online, eu vou conseguir quantificar quantas pessoas viram, mas agora eu não tenho como prever, justamente por ela ser uma oficina disponibilizada online. É na justificativa que você vai defender a sua ideia, defender o seu projeto e convencer o parecerista de que ele tem que selecionar você, porque o seu projeto é muito legal, o seu projeto vai gerar muitos frutos, o seu projeto vai alcançar N pessoas, diferentes pessoas. Então é nesse momento que você tem que virar um pavão e mostrar toda a sua capacidade, o histórico, né? Se tem um histórico, se o projeto já aconteceu em outras vezes, você vai falar sobre isso, sobre como o projeto aconteceu, quantas pessoas esse projeto atingiu, né? Qual é a expectativa agora, né? Qual é a importância de fazer uma segunda edição. Então a justificativa é justamente esse momento da sua defesa. Então capricha. Vamos falar agora das etapas de trabalho e cronograma de execução, né? Para todo edital que tem, depois que você lê, você vai ter que primeiro se entender. Qual é o período que esse edital tem de inscrição? Pós-inscrição, qual é o período de vigência? Eu tenho quanto tempo para executar a minha ideia e o meu projeto, né? Até quando eu vou poder entregar o meu relatório de execução? Então, baseado em todas essas informações, a palavra-chave desse momento é organização. Você tem que organizar todas as suas ideias, tudo que você vai fazer e destrinchar isso em etapas. Se num primeiro momento parecer difícil fazer por dia, você tenta fazer então por semana ou por mês, né? Quando que começa a sua pré-produção? De quando até quando vai a sua pré-produção? O que você vai fazer na sua pré-produção, né? E aí assim, a gente geralmente divide os projetos, né, em pré-produção, produção e execução, e ainda tem aquele momento de desprodução ou pós-produção, que é o momento da entrega dos relatórios. Então, na pré-produção, você está, né, pensando o seu projeto e realizando etapas que são necessárias antes de você começar a executar. Então, se o seu projeto é uma oficina de teatro de bonecos nas escolas, a sua pré-produção é fazer contato com as escolas interessadas, fazer contato com a equipe que vai estar com você,
né, começar a desenvolver que tipo de material que vão ser, né, utilizados, né, para a confecção desses bonecos, se vai ser reciclagem, se vai ser material produzido, né, com barro, né, que tipo de material você vai ter, que tipo de orçamento você vai precisar, né, pedir para poder executar essa sua ideia. Então isso tudo, né, tudo que acontece antes da execução propriamente dita do seu trabalho, ela é a pré-produção e ela é também o seu trabalho, né, já em execução. Embora a gente coloque como pré-produção, porque a execução mesmo ela só começa, né, ela só vai ser determinada quando o seu projeto estiver no ar acontecendo, seja ele uma oficina em escola, seja ele um filme que você vai lançar, seja ele uma oficina, né, de culinária que você vai lançar online. Então, né, para todos esses projetos, né, até chegar o dia realmente da execução e da produção, teve esse período de pré-produção em que você, né, preparou a cama para o seu projeto, né, depois deitar super bonito e realmente acontecer. E aí no nosso projeto da oficina Se Preparando para um Edital, eu resolvi incluir também a metodologia de trabalho. Como é que eu quero fazer isso que eu quero fazer? Isso ajuda tanto a você a se organizar para realmente executar o trabalho, como também auxilia quem está te avaliando a ver se você sabe mesmo o que você está fazendo ou se você está sabendo prever o que você está fazendo, né? Quando a gente fala de dinheiro público principalmente, né, a gente tem que ser muito responsável com esse gasto, né? E que esse dinheiro tem que ser realmente utilizado naquilo que você se propôs a fazer. Então, assim, voltando à questão da organização e do planejamento, essa etapa também ela é muito importante, inclusive para você não dar mole e não ter nenhum problema depois com o seu orçamento, né? Tudo que é bem planejado antes, ele não vai te gerar nenhum custo e nenhum, né, ônus depois, né? E aqui a gente tem o cronograma, né? Eu divido o cronograma por dias, que é para eu não me perder mesmo, né? E como, né, o projeto era um projeto, né, de um porte menor, né, esse cronograma ele ficou até bem sucinto, mas geralmente os cronogramas dos nossos projetos têm 2, 3 páginas, né, porque a gente vai descrevendo dia a dia o que é que a gente vai fazer. Isso é bom para quem está avaliando a gente, para ver que a gente tem uma noção do que a gente está fazendo. Isso é melhor ainda, né, para a gente, para nossa equipe, porque a gente não se perde, né? A galera, né, no nosso caso, né, produzindo um filme, a galera da arte sabe o que tem que fazer na época que tem que fazer, a galera da produção sabe o que tem que fazer na época que tem que fazer, né, diretores, né, equipe técnica, todos vão saber o que tem que fazer na época que tem que fazer. Então não esqueça de fazer um cronograma que seja também execuível dentro daquele tempo que o edital está propondo que os projetos têm que acontecer, né? E aí aqui a gente tem a divulgação e o plano de mídia, que são peças muito importantes para o nosso projeto, né? A gente precisa ter uma estratégia de fazer com que as pessoas saibam que o nosso projeto vai acontecer. E aí qual é a sua estratégia? Você vai fazer X publicações no YouTube, no Facebook, né, chamando para o seu projeto, você vai fazer publicações no Instagram, você vai né, você tem recurso para contratar, né, que é sempre bom, né, quando você tem recurso, poder contratar as pessoas, você contratar um assessor de comunicação, né, contratar um assessor de mídias sociais que vai produzir ali aquele seu conteúdo, né, para você ficar postando, né, nas suas redes sociais. Então, assim, é muito importante que você tenha contato, né, com os jornalistas da cidade, com portais de informação, né, instituições parceiras que podem, né, replicar para você também, né, ajudar na divulgação do seu projeto. A tradução em Libras, né, que tem a tradução, né, a legenda em português, né, se você vai fazer, né, para deficientes visuais, né, você vai ter a audiodescrição também, que é, né, além do que está sendo falado, é descrever o que está acontecendo. Então, né, tem profissionais capacitados para isso. Se você, né, tiver recurso, não deixe de investir, porque, né, quanto mais público seu projeto tiver, para você também melhor. E aí agora a gente chegou na parte do orçamento, né? O orçamento, ele vai nascendo junto com o seu projeto, né? Você começa a escrever o projeto, né? A gente está apresentando aqui em tópicos, parece que você começa a escrever tópico por tópico e vai terminando, mas não, você começa, né, começa a rascunhar todas as etapas. E aí, às vezes, tipo, na parte do orçamento que você vê que aquela verba que você imaginou que teria para tal situação e você não vai conseguir ter porque você, né, teve que colocar, né, esse recurso numa outra rubrica, talvez isso modifique o
seu objetivo específico, talvez isso modifique alguma parte da sua metodologia, talvez modifique inclusive o seu cronograma. Então, né, você está sempre escrevendo e reescrevendo cronograma, objetivo, né? Até a justificativa pode ser escrita, até o projeto todo no final pode ser reescrito, baseado no que você vai conseguir fazer de ginástica com o seu orçamento. Então você tem que ser, né, muito, primeiramente, organizado e ser muito honesto também com, né, os valores que você pratica, né? Óbvio que, né, às vezes num projeto que você, né, não tem tanto recurso, mas é uma ideia bacana, né, você pode talvez convencer, né, um profissional a, né, aceitar um cachê um pouquinho menor para trabalhar com você, porque aquela, né, aquela ideia é legal e ele pode vir a topar, né? Mas sempre tente pagar, né, e remunerar as pessoas da sua equipe com valores praticados pelo mercado, né? O seu avaliador vai avaliar isso também, sabe? E outra coisa muito importante também, você até pode ser o cara que mais competente, mais multitarefa do mundo, mas ninguém faz nada sozinho. Então, se você tem um projeto em que você é o diretor, o editor, o varredor, né, todo o recurso daquele projeto vai estar concentrado numa só pessoa, isso geralmente não é visto com bons olhos, né? Principalmente esses editais ligados ao Aldir Blanc, né? A ideia era que, né, esse recurso pudesse chegar e ser distribuído mesmo na mão dos agentes culturais, dos atores culturais de cada município, né? Então, né, você tem que ter essa honestidade também de, não, eu não posso fazer tudo, não tem como eu ganhar tudo, né? Eu tenho que ganhar aqui na função que eu estou desempenhando. A minha função é produtor executivo, você tem lá X de produção executiva, né, que geralmente, né, tá em torno de 10, 15, 20%, isso vai depender muito do aporte que esse projeto tem, né, a quantidade de trabalho que você vai ter, se você vai ter assistente, não vai ter assistente, se vai ser você fazendo tudo, enfim, né, seja honesto com a sua equipe, né, trate tudo antes, né, o combinado não sai caro, né, se possível, faça contrato, né, de prestação de serviços. A gente vai colocar aqui um modelo de contrato também no nosso drive, né, para você poder seguir, né, o seu caminho, né, na correção e sem, sabe, dar mole com ninguém, nem também, né, perder dinheiro, jogar dinheiro fora, né. Esse outro modelo é um modelo fornecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, né, em que tem detalhado ali, né, cada etapa de produção do seu projeto, quanto vai custar cada item de cada etapa né, e quanto custa cada etapa por si só, para no final você ter um valor global do projeto. Então, né, no modelo que eu estou enviando, né, nesse drive, né, vai ter essa planilha também. Então, né, você começa a brincar com ela, começa a preencher, né, preencher ali as unidades, né, ver como é que se comportam, né, as fórmulas, se as fórmulas estão certas, se a soma está certa, né, nunca confie também numa tabela, né, um modelo já pré-determinado, sabe, faça a soma ali pelo Excel, mas faça também a sua soma na sua calculadorazinha, porque às vezes pode, né, uma fórmula ir duplicada ou faltar aquela fórmula e dar algum problema na sua prestação de contas depois, ou até na execução do seu projeto mesmo, porque você achou que ia contar com X verba e você acabou contando com uma verba menor porque a fórmula estava errada, né? Então, muita atenção, né, nas suas tabelas e no seu orçamento. Leia o edital. Ninguém faz nada sozinho, né? Sempre tem, né, as pessoas que vão estar com você e que é importante que você, né, já tenha, né, uma mini bio dessas pessoas que vão trabalhar com você, né, um mini currículo, né, com 1000 caracteres, né? Tenta pedir, né, 2 variações, um mini currículo com 1000 caracteres e um mini currículo de 5 linhas, né, o nome das pessoas, né, e links, né, de portfólio dessas pessoas, porque isso, né, vai ajudar, né, ao parecerista ver, né, o quilate da sua produção. Quem são essas pessoas que estão trabalhando com você, né? Quem é essa equipe que vai fazer com que esse projeto aconteça, né? Então, assim, né, não é a produção executiva que carrega, né, o projeto nas costas. Quem carrega é justamente essa equipe toda, a equipe técnica toda, são os produtores, carregadores,
músicos, atores, enfim, todas, né, os agentes culturais que forem necessários para a sua produção, eles são a sua equipe técnica que vão ter que te dar cartas de anuência, né? Vou colocar o modelo da carta de anuência também no nosso drive, né, em que eles vão assinar esse modelo de carta de anuência que serve, né, para os avaliadores verem, né, que você está muito bem assessorado, que a sua equipe está muito bem formada, e isso só vai contar pontos para o seu projeto. E aí, geralmente, né, no final, né, sendo inscrição online, tem lá a aba documentos anexos. E o que são esses documentos anexos? Tudo que você pode colocar que ajuda a contar a história do seu projeto. O primeiro documento anexo que eu acho mais importante é um portfólio do proponente, né? Se for uma empresa proponente, um portfólio da empresa, se for, né, uma pessoa física, o portfólio dessa pessoa física, enfim, né? Você coloca ali, né, o seu currículo, você coloca, né, eu não tenho né, o meu portfólio, ele é um monte de foto numa pasta, né, que antigamente a gente usava muito, era assim, né, os recortes de jornal, né, que é o que a gente chama de clipping, né, e as filipetas, né, eu cheguei a participar de editais assim, colocando muita coisa dentro do envelope de papel pardo lacrado. Só que aí alguns editais, eles pedem até 70 páginas os seus documentos todos, contando com o seu projeto todo. E aí você tem, sabe, 1000 filipetas para botar e não pode botar aquilo tudo, porque não vai caber aquilo tudo. Então, né, a minha dica é que você faça um PDF com todo esse material que você tem, escaneie as fotos, escaneie as matérias de jornal, né, print, né, tire print da tela, né, coisas que foram publicadas, né, em jornais online, né, plataformas online, né, que você vai compõe ali aquele PDF, né, pode fazer um PowerPoint que depois pode virar uma apresentação, enfim, né, o que não pode é você deixar de se mostrar, né, não importa o meio que você vai se mostrar, se você vai se mostrar fazendo um vídeo super bacana, super bem produzido, ou se você vai fazer um PowerPoint, o que importa é que você seja muito claro, né, nas suas capacidades e muito honesto no que você fez, usar as filipetas, as coisas que você realmente fez para demonstrar que você tem a capacidade de realizar esse projeto que você está pleiteando agora. Leia o edital, confira atentamente todos os documentos exigidos para cada edital. Cada edital ele tem um formato, cada cidade pede uma coisa, cada situação é uma situação. Então não deixe de ler, não deixe de anotar os pontos que você acha importante, não deixe para se inscrever na última hora, né? Tente sempre estar um passo à frente, tipo, não tem nenhum edital aberto agora, mas eu tenho uma ideia muito legal. Já começa a rabiscar essa ideia, já começa a formatar esse seu projeto, para na hora que esse edital abrir, você já tá com um passo à frente. Tal edital vai abrir em julho, a minha certidão vence 15 de julho. Já tira outra certidão, né? Não deixa, né, as coisas para a última hora, né? Muitas pessoas, né, são eliminadas dos editais por conta disso, documentos que não anexaram ou documentos sem validade, né? Então vocês fiquem muito atentos em todos os documentos que vocês vão emitir, todos os documentos que cada edital exige, para que você, né, não seja desclassificado por conta de uma documentação, né? Isso é muito frustrante, já aconteceu comigo já, de ter enviado um projeto super lindo e no final eu esqueci de colocar uma certidão, e por falta dessa uma certidão, toda aquela ideia linda e maravilhosa não foi nem avaliada pelos pareceristas, e eu tive que engavetar esse projeto e esperar um outro momento para ele. Então não se esqueça, leia o edital. Boa sorte para vocês, né? Participar de editais e seleções públicas não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas requer uma certa dose, né, de organização, de comprometimento, né, e uma dose muito grande de sorte. Todos nós vamos precisar e, né, foquem nos editais, muita coisa boa está acontecendo por aí. Né? E se precisarem de qualquer coisa, né, tá aqui o nosso e-mail, cine360@gmail.com, e as redes sociais do Cinema 360, que vocês seguindo, vocês vão estar sempre atualizados nas atividades que a gente está fazendo, tá bom? No mais é isso então, eu agradeço a presença de todos. Aqui no link do vídeo vai estar, né, a descrição, né, o link para inscrição, né, do formulário para poder participar da oficina no dia 3, e eu espero vocês lá. Até mais!